Olá, queridos! Bom, primeiro eu vou começar a falar do meu novo projeto, que toda quinta-feira no blog Inspiradas, tá aqui o link aqui embaixo na descrição do vídeo, eu sou a colunista da coluna Falando Direito, onde eu vou abordar diversos temas relacionados à área jurídica de forma de fácil entendimento. Semana passada eu falei de união estável versus casamentos, o que eles se equiparam, o que eles se divergem, qual a importância de um, como que funciona o outro, enfim. E falei um pouquinho de regimes de bens. E vieram me perguntar, mas Mônica, regime de bens? O que é isso? Tem vários tipos, como que funciona, qual que é o certo, qual que é o errado? Então, gente, não tem certo e errado. Nada no direito é sim ou não, é sempre depende. E eu vou explicar pra vocês o porquê depende. E eu vou deixar bem claro aqui que esse é um dos principais, é o importante, é o mais importante tema quando você decide se casar. Não é a cor do vestido das madrinhas, não é o que essa daminha vai sair correndo e vai chorar na hora do casamento, não é nada disso. É o regime de bens. Por quê? Naquela euforia de casamento, de festa, de buquê, escolha de vestido e tudo mais, você esquece de um dos principais detalhes. Eu tenho um pouquinho de experiência pra falar pra vocês, porque eu trabalhei um ano no setor de casamento, no cartório, e depois eu trabalhei mais 5 anos no setor de divórcio, ou seja, primeiro eu casei, depois eu separei metade de Sorocaba. É a cidade, tá, gente? E assim, eu percebi que as pessoas não sabem escolher regime de bens, porque assim, as pessoas optam pelo mais barato, que não vai trazer mais gasto, mas acabam fazendo merda. Eu posso falar merda? Posso. Merda. Porque, assim, é uma coisa que você escolhe ali, mas vai pra você pro resto da tua vida e você precisa pensar bem antes de fazer. Vamos falar sobre o primeiro regime de bens, que é a comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens significa o quê? Que todos os bens adquiridos na constância do casamento é do casal. Porém, os bens adquiridos antes de se casarem, cada um de cada um, não se comunicam. Porém, se houver uma herança na constância do casamento, alguém morrer e um dos bens é o herdeiro, essa herança também não comunica ao cônjuge. Então, é só os bens adquiridos na constância do casamento, que eles adquiriram juntos, que eles investiram juntos. Os bens antes disso não e herança também não. Esse é o regime de bens mais adotado no Brasil, porque ele não precisa de pacto antinupcial, que todos os outros precisam. Mas, Mônica, sou doido, o que é pacto antinupcial? Pacto antinupcial é uma escritura de pacto antinupcial, na verdade, que você faz em qualquer cartório de notas, onde você pode escolher o regime entre universal de bens e separação total de bens e participação final nos aquestos. Sempre esqueço desse último aqui, porque ninguém escolhe. Se você quiser casar em nenhum desses 3 regimes, você precisa ir no cartório e fazer uma escritura pública sobre isso, escolher esse regime. E depois tem que registrar no cartório depois de casar, pra tá ali em todos os bens que vocês tiveram, tá lá constando que o casal, construiu matrimônio com um X regime. E o comunhão parcial de bens não precisa disso. Então, assim, é mais barato, porque nada mais, nada menos, uma escriturinha de pacto antinupcial custa uns, quase R$400. E a tendência é aumentar, tá? Esse ano tá beirando R$400. E aumenta todo ano um pouquinho. Você vai ter que gastar R$400, mas não sei, mais uns 400, 500 pra você registrar, dependendo de quanto tem. Não sei o valor do registro, tá? Mas gasta. Então, assim, é mais, chutando uns R$1.000 a mais. Então, quem não quer casar, fala, vou escolher parcial, porque é só chegar no cartório e casar com esse regime, não preciso levar nenhuma documentação e não preciso gastar mais por isso. Todo mundo acaba casando nesse regime, que eu acho ideal, porque se você... Aliás, ideal se você você tem seus bens, quando solteiro, e depois você casou e começou a adquirir bens. Então, assim, eu particularmente quero casar nesse regime. Mas tem pessoas que vivem em união estável que compram uma casa junto agora. E aí, vou casar em parcial de bens, mas daí não vai comunicar? Como que faz? Aí entra o regime universal de bens. O regime universal entra tudo. Bens anterior, bens depois, bens na constância. Depois não, né? Depois separou, não adianta. Então, antes e na constância e entra herança, gente. Então, cuidado pra escolher esse regime. Toda vez que alguém ia escolher regime de comunhão universal de bens, a gente fazia assim no cartório. Não acredito nisso. Tá fazendo cagada.
Mas assim, cada um sabe seu caso. Então, se você comprou uma casa antes do casamento, comprou carro, adquiriu bens e tudo mais, o certo é você casar no aniversário de bens. Mas tenha cuidado, porque eu já vi casos em que, exemplo, um casal, bonitinho, aqui os dois. Aqui, um casal, achei um casal. Um casal, eles, bonitinho aqui, na constância do casamento, morreu a mãe da noiva. A mãe da noiva morreu. E eles não fizeram o inventário ali. Universal de bens, hein? Aí eles foram deixar de fazer o inventário depois de um tempo. E nesse, 3 anos depois. Nesses 3 anos depois, o casamento já tinha acabado. Na hora de assinar ali o inventário da falecida mãe, precisava, por eles terem adotado o regime universal de bem, na época da morte eles eram casados, precisava daqui do bonitinho do ex pra assinar e receber a parte dele no inventário da mãe. Que na época do inventário eles ainda eram mães juntos, mas na época da morte eles eram casados nesse regime. Então, assim, muito cuidado pra adotar o regime do universal de bens. Eu não indico muito não, mas, né, como eu disse, cada caso é um caso. Mas, Mônica, e se eu comprar um apartamento financiado? Dei uma entrada lá de metade, de uns 40 mil. Não é metade, né? Dei uma entrada de uns 40 mil lá e financiei o resto ao longo dos anos. Esse bem consta como adquirido antes ou na vigência do casamento? O bem você vai considerar seu quando ele for totalmente quitado. Então ele vai ser quitado, eu posso ter comprado ontem, vou casar amanhã, ele vai ser quitado na constância do casamento. Então é dos dois, né? Quando vocês adotam o regime o comunhão parcial de bens. Outro regime que ultimamente, graças a Deus, que o povo tá criando juízo e tá adotando muito quando exige pacto antinupcial, é o de separação total de bens. Ou seja, cada um é cada um, nada se mistura, cada um com o seu, né? Não comunica nada. Muito menos herança, né? Então, assim, é interessante se a pessoa já tem uma empresa ou alguma coisa assim e, sei lá, não quer misturar as coisas, então é interessante. Porém, já vi casos, né, nessa minha longa estrada da vida de cartório, que um tem o nome sujo e né, tipo, outro quando casado e casou ali, daí o juiz, né, tá com algum processo de execução, o juiz falou, opa, casou e o marido tem bens, então vamos executar os bens do cara. Então aí casa com separação total de bens. Porque mesmo casado, mesmo que esteja mais sujo que pau de galinheiro, não tem nada a ver com o cônjuge. Então, assim, separação total de bens neles, entendeu? Esse é um dos casos que eu mais vejo. O povo tá com a corda no pescoço, com processo de execução nas costas, quer casar, mas não quer que o cônjuge responsabilize por seus, né? E então eles causam separação total. Legal também. Então, estão vendo? Cada caso é um caso. Aí tem a separação obrigatória de bens. Eu vou até olhar aqui. No artigo 1641, também um regime que não depende de pacto antinupcial. Porém, ele acontece em 3 casos. De pessoas que contraírem matrimônio com observância das causas suspensivas. Causas suspensivas é um assunto para outro vídeo, mas é uma coisa assim que não poderia casar, mas deu autorização e casou. E das pessoas que contraírem casamento com a idade maior de 70 anos, então casou maior de 70 anos, separação total, né? Porque nessa altura da vida também o que vai fazer na hora de separar os bens. E de todos que depende de algum suplemento judicial para casar. Exemplo, menor de 16 anos. Um casal de 15 anos que nem quis casar, a juíza autorizou. E vai lá no cartório, é sempre esse regime de separação obrigatória de bens. É só pra distinguir, sabe? Porque se você for ver bem no para-letra, a separação obrigatória com comunhão parcial de bens não tem muita diferença, não. É só pra diferenciar aqueles que casaram com algum efeito suspensivo ou alguma coisa assim. Que mais? Tem um regime que ninguém conhece, que ninguém sabe o porquê. É a participação final dos aquestos. Esse regime é um mix, funciona assim. Ele é meio parcial e meio separação total de bens. Ou seja, na constância do casamento, cada um de cada um.
Tipo, que é meu é seu, que é meu é meu, que é seu e tudo mais. Porém, na hora de separar do divórcio, acontece que os bens adquiridos na constância do casamento são divididos. Ou seja, ele é meio assim, ele não precisa de uma dependência do cônjuge na constância do casamento, se você for comprar, vender, alienar qualquer coisa, você não precisa da autorização do seu cônjuge. Porém, na hora de divorciar ali, acabou, não deu certo, vamos ver o que é de cada um, aí sim é dividido os bens adquiridos na constância. É só pra você não ficar atrelado à pessoa, se você quiser vender e tudo mais. Você quer ser independente, mas ali na hora do divórcio, você fala, opa, vamos ver que é meu, que é seu. Então, gente, funciona mais ou menos assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam nos comentários, que eu respondo, claro, né? É facinho, é um assunto bem gostosinho de... Então é isso, e não vamos esquecer que toda quinta-feira, no blog Inspiradas, o link tá aqui na descrição do vídeo, tem minha coluna Falando Direito pra ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais do mundo jurídico de uma maneira bem descomplicada e simples de entender. Tchau, gente, até a próxima!